Então, vamos lá embaixo. Então, vamos direto. 93. Gente, olha só. O inglês, na verdade, eles são as ideias. Ah, Adriana, toda bonita. Agora que eu olhei para ela. Ah, toda produzida. Ah. Então, o segredo agora é o seguinte. Gente, quando vocês têm que olhar, vocês vão falar o passado do inglês para o português. Gente, o que é inglês? O que é português? Você tem que entender não só as palavras. Você tem que entender quais são as ideias que estão por trás dessas palavras. Esse que é o segredo do negócio, certo? Então, por exemplo, quando eu olho a 93, a primeira coisa que bate, que eu olho, que meu olho bate, é que isso é uma pergunta. Depois eu olho que aqui, ó, esse verbo são não é is, é o plural de is, que vai ser are. E eu já sei que por ser uma pergunta, esse are vai lá para frente da pergunta. Sabe, tudo isso passa na minha cabeça. Então, quer dizer, você repara que quando eu olho isso, eu estou enxergando o inglês na sua dinâmica, como a coisa funciona. Tem pessoas que normalmente, quando olham isso, elas vão estudar. Como é que eu digo isso? Como é que eu digo aquilo? Sem enxergar o inglês, as ideias, como a coisa funciona na prática. Então, gente, tem que aprender da forma certa. Você tem que olhar e você tem que enxergar o que você tem que fazer, antes até de se perguntar o que quer dizer isso. Então, eu sei que são é o plural de é, eu sei que são é are, eu sei que esse are vai lá para frente e vai ficar are they marry. Tá vendo lá como funciona? Então eu vou escrever aqui para ir treinando também, que ainda estou treinando aqui. Então a pergunta de número 93 vai ficar assim: Are they married? E lá está a pergunta para você. Então, ó, fiz a pergunta, verbo to be lá na frente, né? E aí o que acontece? Depois joguei o they, que são eles, e marry, casado ou casada, casados ou casadas. Só isso. Are they married? That's question number 93. Vamos continuar aqui comigo nas perguntas. Olha bem a 94. Quando eu chego na 94, você sabe me dizer o que meu olho bateu? Você consegue deduzir quando eu olhei para 94? Qual foi a primeira coisa que meu olho bateu e que meu cérebro acusou para eu prestar atenção? Isso aí, eu entendi que é uma pergunta. Então você tem que saber para onde olhar, senão você olha para o lado errado, certo? Então quando eu olhei para 94, eu enxerguei que isso é uma pergunta. Logo depois que eu enxerguei que isso é uma pergunta, o que aconteceu? Eu olhei para onde? Porque o é vai lá para frente. É isso aí, tá vendo? Você tem que olhar e enxergar o que eu enxergo. E esse é aí em inglês vai ser o quê? Is. Então eu sei que essa pergunta vai começar com is. E eu vou jogar esse is lá na frente. Então, como é que vai começar? Ele é solteiro. Só até aqui, ó. Ele é solteiro. Como é que vai ficar isso? Is he single? É isso aí. Olha aqui que é interessante como é que é solteiro, single. Então, vou botar aqui a 94. E a pergunta começou assim, ó. Is he single? Pronto, até agora tá ali, ó. Ele é solteiro. E aí eu vou continuar aqui a pergunta. Ou comprometido. Como é que eu digo ou em inglês? Or. Como é que eu digo comprometido em inglês? É assim, olha, engage. Vou colocar aqui embaixo a pronúncia de engage. A pronúncia é assim, ó, engage. Davi, mas eu vou pronunciar a letra D no final? Sim, nessa palavra você vai pronunciar sim a letra D no final. E vai falar engage. Fala pra mim com charme aí, engage. Engage. Show de bola. Então diz aí você e me ensina aí. O que significa engage? Comprometido ou comprometida. Então, olha aqui a pergunta. Ele é solteiro ou comprometido? Is he single or engaged? Yes? Yes. Tá vendo, gente? É isso aí. Então, copia aí correndo e vamos embora para 95. A hora é essa, hora de dominar o mundo. Alguém aqui entre nós lembra como é que se diz dominar o mundo em inglês? Take over the world. É isso. Fala pra mim. Take over the world. Take over the world. That's perfect. Vamos para 95 lá comigo, dizendo que eu sou professor. Gente, aqui, ó, eu sou é muito fácil, hein? Ali que meu olho bateu primeiro. Como é que eu digo eu sou em inglês? I'm. E aí, vamos lá então. Vou botar aqui 95 e vou jogar lá um I'm. Como é que eu digo professor? E agora vem um segredo para você. Presta atenção. Essa é a matéria da próxima lição, que a gente vai começar daqui a 5 minutos. Nessa matéria, você vai aprender profissões. Professor ou professora, teacher, é uma profissão.
Sendo que toda vez que em inglês você falar sobre uma profissão, você sempre na frente tem que colocar o a. Então, repara, e não adianta traduzir para português. Eu já falei para vocês que o abismo que leva as pessoas a se darem mal no inglês é porque tudo elas traduzem para português para entender. Você tem que acostumar a entender já em inglês. Então, decora assim, ó, toda vez que eu vou falar uma profissão, antes dessa profissão tem que ter o a, sem tradução. Eu sei que o a é um, só que em português eu não falo um. Por exemplo, eu falo assim, eu sou professor. Eu falei um na frase? Não, mas em inglês o a tem que estar lá. Então não fica decorando ao pé da letra. Não, só memoriza assim, olha. Toda vez que eu for falar uma profissão, na língua inglesa tem que ter o a na frente. Só isso. Então a palavra professor ou professora não é teacher. A palavra professor ou professora é a teacher. Tranquilo, gente? Então, quando eu digo que eu sou professor ou eu sou professora, I'm a teacher. Vamos para 96. Na 96, eu olho para onde? Você consegue enxergar para onde eu olho na 96? Primeiro que é uma afirmativa, né? É uma afirmativa. Para onde meu olho bateu, então, agora? No ele. No ele, exatamente. Para eu lembrar que ele, em inglês, se fala o quê? He. Matou. Como é que eu digo, então, que ele é médico? He's a doctor. Muito bom. He's a doctor. Eu vou colocar para você aqui uma forma mais descolada, uma forma do dia a dia que você também pode falar. E vou falar he's a doc. Então, doc é a palavra rápida do dia a dia, assim, natural, de falar médico. Doc. Fala para mim, he's a doc. He's a doctor. Então, eu posso falar he's a doc ou posso falar he's a doctor. Tanto faz. Deixei o he's a doc para ir aumentando o seu vocabulário. Tranquilo? Vamos para 97. Na 97, você diz aí para mim, aonde que meu olho bateu? Que é uma pergunta, é isso aí. Negativo. Segunda coisa, aonde que meu olho bateu? Que é negativo. Se é negativo, não vai ser is. Vai ser o quê? Isa. E aí, qual vai ser o procedimento desse isa? Me ensina. Vai jogar ele lá na frente. Então, essa pergunta vai começar com isa. Então, vamos lá. Faz a pergunta. Ele não é professor? Qual vai ser a pergunta? Ei, caramba, gente. Muito bom, excelente, hein? Vou escrever aqui para participar da aula, hein? Isa, peraí que eu bati errado ali. He, a teacher. Excelente. E aí está a pergunta, ó. Fizeram uma pergunta excelente, hein? Então, repara, minha preocupação, guiar você para você enxergar o inglês. E não só para você perguntar, qual é a regra gramatical? O que quer dizer esse vocabulário aqui? Não é assim, você tem que enxergar o raciocínio por trás do inglês, certo? Então, ali está escrito lá, ó, isn't he a teacher? Ele não é professor? E vamos embora comigo para 98. Na 98 é muito óbvia, então vamos lá, não vou nem perguntar para onde eu estou olhando, mas se eu perguntasse para você na 98 onde que eu estou olhando, o que você me diria? Está olhando que é uma afirmativa. A segunda coisa que eu olho é o quê? É o ela, na verdade é o? É o é, né? Para eu saber qual é o verbo que eu estou usando. Esse é em inglês, mas se vão me perguntar, é o quê? É o is. Depois que eu olho para isso, eu vou olhar para onde? Pro ela. E descobri que ela é... E aí, depois que eu cheguei todas essas pistas e olhei para todos esses lugares nessa sequência, aí sim eu vou criar a frase. Diz para mim que ela é professora. Vou escrever a 98 lá. She's a teacher. Você repara que interessante? Eu não falo she's teacher, porque em inglês, toda vez que eu falo uma profissão, tem que ter o a na frente. 95, I'm a teacher. 96, he's a doc. 97, isn't he a teacher? E 98, she's a teacher. Yes? Vamos para 99. Na 99, olha só. Primeiro que são duas frases. Eu vou cortar e vou olhar só para a primeira, certo? Na segunda eu vou até ignorar. Agora me diz lá, é uma frase negativa. Foi para ali que eu olhei. Então eu vou olhar para a negação, que não é. Já fizemos anteriormente que não é. Em inglês se fala... isn't. Esse isn't vai vir depois do ela ou esse isn't vai vir lá no início da frase? Depois. Então vamos lá. Como é que eu digo que ela não é professora?
A teacher. Sim, excelente. Vou escrever lá. She isn't a teacher. Certo. Agora eu vou olhar para a segunda parte. Manda. She is not a teacher. Não está certo e nem errado, né? Então, o detalhe é que quando você separa o is do not, ele é usado para quando você quer dar ênfase numa frase. Então, por exemplo, quando eu digo para você, ela não é professora, você repara que eu não estou dando ênfase nessa frase. Eu estou apenas fazendo uma frase negativa. É diferente de eu falar assim, não, ela não é professora, não. Né? Repara que dessa vez eu estou dando ênfase na frase. Aí vai ser she is not a teacher. Repara que até a pronúncia muda, né? Porque eu tenho que dar ênfase no not. Eu vou falar she is not a teacher. Repara que a pronúncia mudou para falar not a teacher e dar ênfase. Aí eu, nessa frase, eu achei que ele estava dando ênfase. Porque ele está afirmando que ela é dona de casa. Ele afirma. Isso, pode ser. Por isso que eu digo, isso vai da percepção. Por isso que eu disse, pode ser e pode não ser. Isso aí tanto faz, tá tranquilo. Então você pode falar she isn't ou she is not. Né? Isso vai da sua variação, da forma que você enxerga o negócio. As duas sempre estão certas. O detalhe é, mas está dando ênfase ou não? Né? Então, estou dando ênfase, é is not. Não estou dando ênfase, é isn't. Então, pode ser as duas. Vamos lá comigo continuar? Ela é dona de casa. Como é que eu digo ela é dona de casa em inglês? She's a housewife. Então, olha aqui, gente, como é que se fala dona de casa. Eu vou colocar aqui a pronúncia embaixo. A pronúncia é assim, ó. Housewife. Housewife. Vamos treinar comigo? Fala pra mim ali com charme assim, ó. Housewife. Housewife. Então me diz assim, ó. Housewife. Housewife. Então dona de casa em inglês é housewife. E lembra que housewife, ele é uma profissão, certo? Então antes eu tenho sempre que colocar o a. Então fala pra mim assim, a housewife. Muito bom. Então cuidado para não falar igual o pessoal da rua. Fala housewife, nem sei falar errado. Fala para mim assim, a housewife. Então para terminar ali, she isn't a teacher. Ela não é professora. She's a housewife. E essa não? Yes. E para terminar, vou para número 100. Então a número 100 diz, eu estou cansado pra caramba. Então vamos lá, gente. Como é que eu digo que eu estou cansado em inglês? Então vamos lá, vou botar aqui o número 100. Eu estou, você sabe. Como é que eu digo eu estou? I'm. E a palavra cansado se escreve tired, mas a pronúncia é assim, ó. Tired. Então vamos aprender a falar cansado ou cansada, cansados ou cansadas, tanto no singular quanto no plural. Fala pra mim, tired. Tá lindo? Fala pra mim, tired. Não abandone os seus objetivos. Vamos embora, dominar o mundo. O tempo vai passando. Fala pra mim, tired. Fala pra mim, I'm tired. Eu estou cansado. Yes, people? Yes. Foram mais 100. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas 100 aí, jogar no papel, passar as 100 para inglês e ler todos os dias. Se você ler todos os dias, você vai conseguir. Se você não ler todos os dias, você não vai conseguir. Então, é simples assim, num passe de mágica. Vamos em frente. Até aí, tá tudo certo?